Há muitos indivíduos que muitas vezes se agarram a um equívoco. Se eles não acreditarem em bruxaria, não podem ser afetados por ela. No entanto, esses indivíduos desconhecem até onde seus equívocos se desviam da realidade. Quando se desacredita, dispensa ou rejeita liminarmente a existência de bruxaria, eles estão, sem saber, dando à bruxaria uma vantagem significativa para oprimi-los sem qualquer resistência. A Bíblia expressa claramente isso em Oséias 4, versículo 6, onde diz: "Meu povo é destruído por falta de conhecimento." Aqui estão 12 sonhos indicando atividades de bruxaria em sua vida. Número 1. Comer nos seus sonhos. Se você frequentemente se encontra comendo em seus sonhos, é um sinal claro de atividades de bruxaria em sua vida. Às vezes, você pode pensar que a comida que você come em seus sonhos é apenas comum, mas espiritualmente falando, essas coisas não são comuns. Na verdade, são itens demoníacos que o reino da escuridão usa para alimentar e poluir seu espírito. Essas refeições dos sonhos funcionam como ímãs e convênios entre você e os poderes e forças das trevas. Por exemplo, se você frequentemente se vê comendo carne, sangue ou qualquer coisa incomum em seus sonhos, é um sinal de que o demônio está alimentando você com alimentos contaminados e formando um pacto com você. Quando acordar de tais sonhos, é importante começar o dia jejuando e orando. Se você fizer isso, permitirá que o Espírito de Deus elimine todas as coisas impuras que você pode ter consumido durante o sono. Número 2. Mordidas de cães. Os cães são conhecidos por serem animais de estimação domésticos, às vezes chamados de melhor amigo do homem. Mas no mundo dos sonhos, os cães nem sempre são vistos como o melhor amigo dos homens. Eles podem tomar qualquer forma ou forma. Sonhar com mordidas de cães indica sinais de ataques de bruxaria, porque os cães são frequentemente animais domésticos. Esses tipos de ataques de bruxaria geralmente decorrem daqueles que não estão longe de você ou daqueles em quem você confia. Isso pode se manifestar como traições, doenças e relacionamentos rompidos. Jesus disse que os inimigos de um homem são os de sua própria casa. Mas isso não significa que seus familiares possam ser bruxos ou bruxas. Pode significar que você está recebendo ataques espirituais daqueles que você pode não estar suspeitando. Número 3. Pessoas mortas ou falecidas. Se você se encontrar sempre sonhando com pessoas mortas, especialmente parentes falecidos, é altamente provável que seus sonhos estejam desvendando maldições geracionais. Maldições podem estar pairando sobre sua vida ou já influenciando-o ativamente. Os parentes falecidos que você vê em seus sonhos não são realmente seus entes queridos que partiram. Em vez disso, são espíritos familiares ou espíritos mascarados que atuam como executores de maldições geracionais, realizando os acordos espirituais feitos por membros familiares passados. Infelizmente, o sonhador muitas vezes desconhece que esses espíritos familiares estão formando convênios com eles. Qualquer interação que o sonhador tenha com esses espíritos pode resultar em consequências indesejadas no futuro. Isso perpetua ciclos de padrões negativos e leva à derrota e ao fracasso, espelhando a vida de seus entes queridos falecidos. A Bíblia nos diz que Deus é o Deus dos vivos e não dos mortos. Embora as memórias de nossos entes queridos permaneçam conosco para sempre, devemos sempre lembrar que o diabo pode usar suas formas ou imagens para nos enganar. A Bíblia nos diz que não devemos nos comunicar com os mortos e nem consultá-los. Se você continuar vendo pessoas mortas, isso claramente não é um bom sinal. Por outro lado, às vezes sonhar com mortos também pode ser um sinal de alerta para você, indicando que sua própria vida está em perigo. Poderia estar lhe dizendo que o espírito da morte está pairando sobre você pessoalmente, mas não tenha medo. Você deve orar e pedir a Deus que o liberte de tal ameaça. Número 4. Espancamento ou briga. Você já teve um sonho onde se encontra apanhando de pessoas? Bem, isso é um sinal claro de que você está passando por um ataque espiritual. Vou explicar de uma forma que faz sentido. Quando você sonha em ser espancado, não importa se você reconhece as pessoas que fazem o espancamento ou não. O mais importante
é que esse sonho pode estar tentando lhe dizer sobre traição ou até mesmo ódio de fontes inesperadas. O sonho está indicando que seu homem espiritual está sendo atacado pelas forças das trevas. Número 5. Estar amarrado ou trancado. Sonhos onde você se vê na prisão ou trancado em uma gaiola indicam que você foi colocado em uma gaiola espiritual através da bruxaria. Isso significa que existem limitações e restrições espirituais em sua vida. Isso explica por que você tem tudo para ter sucesso fisicamente, mas não consegue avançar. Se você não orar contra tais sonhos, eles se manifestarão fisicamente, levando à resistência em realizar seus objetivos. Esse sonho também pode ser um indício de uma dificuldade que você está lutando para se libertar, como vícios ou problemas que o amarram. Ore e peça a Deus que o liberte de qualquer escravidão espiritual. Número 6. Sonhos sexuais. Acredite ou não, envolver-se em atividades sexuais em um sonho não é apenas uma coisa física, é uma coisa espiritual e não é algo bom. Os encontros sexuais nos sonhos são um dos ataques mais fortes que as forças das trevas podem lançar sobre alguém. Quando você tem esses tipos de sonhos, você não está apenas fazendo sexo, está na verdade se envolvendo com espíritos. As pessoas que você vê nos sonhos são na verdade demônios que estão poluindo seu espírito e semeando sementes malignas de luxúria e perversão sexual em sua vida. Mesmo que seja um rosto conhecido, não se deixe enganar por isso. Eles estão apenas se disfarçando. E fica ainda pior. Esses encontros sexuais em seus sonhos são ferramentas de bruxaria usadas para estabelecer pactos malignos que terão efeitos negativos significativos em sua vida. Por exemplo, você pode ter dificuldade em se casar, ou, quando se casa, pode ter problemas conjugais difíceis. Ou talvez tenha dificuldade em engravidar, se isso for algo que você deseja. Até mesmo na área das finanças, você pode enfrentar dificuldades. Então, da próxima vez que tiver um sonho assim, não o descarte como algo normal. Preste atenção, não é algo bom. Número 7. Enterros. Sonhar em ver seus itens pessoais enterrados em um cemitério ou na propriedade de outra pessoa, ou até mesmo na sua própria propriedade, indica um ataque de bruxaria. Se você também sonhar em se ver em um caixão ou enterrado em uma cova, isso significa que o diabo está atacando fortemente seu destino e você é considerado espiritualmente morto. Em Mateus 8, versículo 22, Jesus disse: "Siga-me e deixe que os mortos enterrem seus mortos." Isso significa que é possível uma pessoa estar viva e ainda assim, espiritualmente morta. Número 8. Sonhar com ratos e baratas. Ratos e baratas são pragas que causam destruição. Nos sonhos, indicam maldade doméstica e o espírito de destruição. Isso também indica espíritos de pobreza sendo enviados contra o sonhador. Se você sonha que eles estão destruindo sua comida, isso significa que o diabo lançou ataques espirituais contra a sua provisão. Se você não orar contra essas coisas, elas certamente se manifestarão fisicamente. Isso não é para criar medo, pois a Bíblia diz que Deus não nos deu o espírito de medo. A Bíblia também nos diz que não lutamos contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. Deus quer que tomemos a dianteira e oremos contra essas maldades domésticas. Número 9. Cortar o cabelo. Se você frequentemente sonha que pessoas estão cortando ou raspando seu cabelo, isso é um sinal claro de que o diabo está trabalhando contra sua glória. Se você tiver tais sonhos, é importante não ignorá-los, pois se o fizer, eles certamente se manifestarão. Você pode acabar perdendo suas conquistas ou qualquer coisa associada a você. Isso também é verdadeiro se você sonhar em perder sua peruca ou extensões de cabelo. No entanto, sempre lembre-se que não há nada que Deus não possa fazer. Toda autoridade e poder pertencem a Jesus. Número 10. Ver sangue. Ver sangue em um sonho nunca é um bom sinal, especialmente se o sangue for seu. A Bíblia nos diz que a vida está no sangue. Se você sonhar e se ver perdendo sangue, isso pode ser um aviso contra a sua vida. Se for uma mulher grávida, isso pode ser um aviso da perda de seu filho não nascido.
No entanto, sempre deve-se notar que os sonhos não são destinados a trazer medo, mas sim vistos como um instrumento através do qual Deus pode revelar os planos do inimigo para que oremos contra eles. Então, em vez de ter medo ou entrar em pânico, você fará bem em levar isso a Deus em oração. Número 11. Picadas de abelha. Se você sonha com abelhas perseguindo ou atacando você, isso indica ataques espirituais altamente estratégicos lançados contra você. Esses tipos de ataques são diferentes dos ataques usuais, pois são estratégicos. Ataques estratégicos também exigem orações estratégicas. Número 12. Ser perseguido. Você já teve um sonho onde estava sendo perseguido por uma pessoa assustadora ou um animal selvagem feroz? Pode ser uma experiência realmente assustadora. Mas você sabia que esse tipo de sonho também pode ser um sinal de atividades de bruxaria? Sim, você me ouviu. Certos sonhos em que você está sendo perseguido são um indício de bruxaria contra você. E não é apenas sobre fugir de algo em seu sonho, também é sobre como você se sente quando acorda. Você ainda sente que está sendo perseguido na vida real, mesmo quando não há ninguém ao seu redor? Isso também é um sinal de que as atividades de bruxaria podem estar afetando você. Então, se você tem tido esses sonhos, não os ignore. É importante buscar a ajuda de Deus Todo-Poderoso. Lembre-se de que somente Deus é poderoso o suficiente para livrá-lo.